Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Comigo, leitura comentada do livro de exercícios e com Luciana, a leitura comentada do livro texto. Um dia super abençoado, produtivo, maravilhoso e abençoado para você. Seja muito bem-vindo. Se você está chegando aqui a primeira vez com nós estamos fazendo a leitura e o estudo desta ferramenta aqui, se chama Um Curso em Milagres. Em forma muito resumida, é uma ferramenta sobre espiritualidade. Ela ajuda nós a entendermos melhor sobre os nossos pensamentos e assim criarmos uma conexão mais profunda com o nosso Criador. Então, se você está buscando esse processo de evolução, de se conectar melhor com o seu Criador, esta é uma ferramenta que tem um grande valor e vai te ajudar muito, tanto na parte do livro texto, como também nas suas lições, porque é um processo de 365 lições, onde ele ajuda você a exercitar essa musculatura mental para que você possa se conectar melhor com o nosso Criador. Se você gosta de conteúdos assim, eu peço a sua ajuda, que você clica aqui embaixo, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha. Sua ajuda é muito importante para que essa mensagem possa chegar até outros corações aí e ajudar cada vez mais pessoas a se libertarem nesse processo de evolução espiritual que todos nós buscamos e que cada um tem que desenvolver de forma individual. Você tem que desenvolver aí, eu tenho que desenvolver de cá. Porém, a gente compartilha de muitas ideias e estamos compartilhando aqui dessa ferramenta maravilhosa que é um curso em milagres. Estou fazendo pela primeira vez e digo para você, tem sido muito desafiador em alguns pontos, porém muito libertador em outros. Então eu estou num processo aqui de 78, que hoje já estamos caminhando 78 lições. Já estamos fazendo a leitura aí do capítulo 10, a gente hoje já vai para a sessão 2, então assim, é uma evolução tremenda tanto na leitura do livro texto, quanto também nos exercícios. A hora que a gente vê, piscou, já está acabando, a gente já está evoluído, estamos nos tornando pessoas muito melhores com a utilização dessa ferramenta poderosa que se chama Um Curso em Milagres. Vamos lá, eu vou colocar aqui na tela para vocês o título da nossa lição de hoje, que é que os milagres substituam todas as mágoas. Gratidão, universo, gratidão, meu Deus, que o Senhor possa estar mostrando para nós nessa lição de hoje e que o Senhor quer que nós tenhamos de aprendizado, o que nós precisamos evoluir. A gente pede a sua clareza, a gente está disposto a ouvir a voz do Senhor e não a voz do ego, para que nós possamos de fato aprender mais sobre Ti e ser usados como instrumentos nas mãos do Senhor. Então, que o Senhor, meu Deus, possa nos guiar nesse dia de hoje, nos guiar nessa lição. Te pedimos e agradecemos. Gratidão, meu Deus, gratidão, universo. Vambora. Vamos ver o que nos reserva hoje. Para nós que já estamos fazendo aí. Ontem nós vimos que os milagres são um direito meu, um direito seu. E enquanto a gente está nesse processo de evolução, nós temos que pedir esse milagre. Porque é direito nosso. Deus deu ali como o processo da salvação. Então, se a gente está no caminho certo, a gente está nesse processo de evolução, nada mais justo do que eu cobrar o que é meu por direito. Então, Deus respeita sempre a sua vontade. Pô, mas eu não vejo um milagre na minha vida. Você se pergunta, mas o milagre não vem na minha vida, o milagre não acontece. O milagre não acontece por quê? Porque você não pede um milagre na sua vida. Então, é direito seu e Deus respeita a sua vontade, porque você compartilha da sua vontade, da vontade dele, mas porém, Deus não faz nada para te forçar a barra. Ele sempre vem muito suave aí, ele sempre te respeita, mas porém, você tem que estar conectado, ouvindo, aceitar a salvação, perdoar o mundo. E aqui na lição de hoje, ele está trazendo mais uma vez, mais uma situação para mim me alertar se ainda resta algum tipo de mágoa para que eu possa quebrá-la. Então, os milagres substituem todas as mágoas. Então, a gente vê que no processo, ele sempre reforça algumas situações que ele pode sentir que nós ainda a gente está carregando de uma maneira ou de outra. Vamos lá.
Talvez ainda não esteja bem claro para ti que cada decisão que tomas é uma decisão entre uma mágoa e um milagre. Cada mágoa que se ergue como um escudo escuro de ódio diante do milagre que quer ocultar. E ao erguê-lo diante dos teus olhos, não verás o milagre que está além. No entanto, durante todo o tempo, ele espera por ti na luz, mas ao invés disso, contemplas as tuas mágoas. Ele está dizendo aqui de forma clara e resumida para nós o seguinte: se eu ainda tenho alguma mágoa, lembra que nós trouxemos a lição que a gente tem esse véu da escuridão? Então ele tampa, ele cega a nossa verdade, a nossa visão, que é a mesma visão que a gente compartilha de Deus. E quando eu carrego na mágoa, eu estou ainda carregando partes do ego. Então ele não permite que eu veja a luz. Porque o milagre, ele está basicamente na salvação. A salvação é a luz, é o amor, é a paz, é a felicidade. Então eu fui criado no amor, eu estou felicidade e a salvação é minha única função, são a mesma coisa, são uma coisa só. Então eu fui criado baseado na questão do perdão, eu perdoo o mundo. Eu trabalho, né, esses milagres agora. Agora é hora de nós começarmos a trabalhar os milagres. Não só na nossa vida, mas na vida dos que nos permeiam, dos nossos irmãos. Então se eu ainda tenho algum resquício de mágoa, ela vai tampar e vai impedir que eu veja um milagre. Então por isso ele sempre trabalha uma linha de raciocínio, ele traz uma ideia. E olha só como ele pega uma situação, no caso aqui os milagres, e ele vem fatiando. E isso tudo está relacionado lá com as mágoas que a gente começou na lição, praticamente na lição 60, que a gente começou a trazer sobre mágoas. Olha só, na 61, né, que a gente começou a trazer sobre mágoas, a gente viu que era a luz do mundo. Vamos ver aqui onde que a gente começou a trazer de mágoas. Função que Deus me deu. Na 65 a gente já falava, né? Mas ele trouxe com mais ênfase nas últimas lições agora. O amor não guarda mágoas, na 68. Então 10 lições atrás ele já começou a pegar esse problema das mágoas. E olha só, a gente está 10 dias quebrando esse problema em partes menores e resolvendo. Mas a gente já está introduzindo também outras situações que são todas inerentes ao amor, a esse processo da salvação, da libertação, de quebrar as mágoas, de nos conhecermos melhor. Então ele vem sempre trabalhando isso. Então, se você tem algum resquício, né, eu acho até interessante você dar uma revisada em algumas lições lá, a partir da 68, e trabalhar isso com mais ênfase. Lembra que a gente falou da balança, desequilíbrio. Se você está ainda guardando mágoa, joga para cima sua régua aí, depois você volta e nivela, vai continuando as lições da nossa sequência. Mas eu sou muito assim, se uma parada me incomoda, eu trabalho mais nela. Por exemplo, os pensamentos. Então, os pensamentos, acreditem o seguinte, né, isso é uma experiência minha, tá? Eu tinha muito, enquanto eu comecei agora a fazer a leitura das lições e do livro-texto, eu ficava muito com o lance de procrastinar, né? Eu falava, eu quero deixar de ser procrastinador. Mas eu passei a entender com o avanço das lições que, na verdade, aquilo que eu estava mentalizando, estava mentalizando na forma errada. Eu estava olhando pro problema. Porque assim, quando a gente tem uma situação, isso é até um insight para vocês, tá? Quando nós temos uma situação muito adversa, a gente tem que parar e respirar fundo, sabe? Ter calma e não focar no problema, mas sim na solução. Por mais desafiadora que seja a situação, quem trabalha muito nisso, né? Eu acho que tem um mental muito forte relacionado a isso, que eu vou trazer um exemplo para vocês, é quem trabalha na área de saúde, na área médica. Então, por exemplo, tem uma situação de grave risco numa cirurgia, um médico, por exemplo. Ele tá lá para salvar. Então, se ele entra em choque, em desespero com a situação, da pessoa tá ali, naquele ponto ali, naquele nível que ela sabe que a pessoa pode morrer, e ela entra naquele medo,
na dor, ele vai obscurecer o milagre dele. O que é o milagre dele? Ele tá naquele momento para ser uma luz para o mundo naquela situação. E ele tá trazendo essa luz para a pessoa que ele tá salvando. Já imaginou se o médico, num processo cirúrgico, tô dando um exemplo aqui, uma situação hipotética, ele tá fazendo a sua cirurgia, e quando chega lá uma situação que você tá quase em estado, quase para morrer, e ele desespera, o que vai acontecer? Ele não vai ter a calma, a devida calma para refletir sobre a situação e assim poder ter esse controle emocional para te salvar. Então é importante você sempre fazer esse equilíbrio. Às vezes você vê uma situação muito complicada na sua vida, você já bate aquele desespero, você para e foca 100% no problema. Então, quando você sai de visualizar o problema para você visualizar a solução, você muda completamente o jogo. Então, você passa, né, a ter um entendimento completamente diferente de determinada situação. Então, cadencia isso, né? Presta muita atenção, que eu acho muito interessante você ter essa percepção, tá bom? De não se desesperar nesses momentos mais complexos. Hoje vamos além das mágoas. Preferindo contemplar o milagre, reverteremos o teu modo de ver, não deixando a vista estancar antes de ver. Não esperaremos diante do escudo do ódio, mas o deixaremos de lado e ergueremos gentilmente nossos olhos em silêncio para contemplar o Filho de Deus. Então vamos lá. Ele espera por ti atrás de tuas mágoas. Quando ele fala o Filho de Deus, ele está falando de nós. Nós somos filhos de Deus. Então ele quer que você se veja como filho de Deus, né? Se coloque na posição de filho de Deus. Então se você abaixa esse escudo do ódio, consequentemente você já está caminhando para a luz. Ele espera por ti atrás de tuas mágoas. E, à medida que as colocas de lado, ele aparece em luz resplandecente no lugar em que cada um antes ocupava. Pois toda mágoa é um bloqueio à vista, e à medida que é suspendido, verás o Filho de Deus, onde ele sempre esteve. Está na luz, mas tu estavas na escuridão. Cada mágoa fazia com que a escuridão fosse mais profunda e não podias ver. Olha só, então cada mágoa te coloca mais ainda na escuridão. O que eu acabei de trazer aqui para você sobre o exemplo do médico. Imagina se ele entrasse em desespero numa situação de emergência. Coloquei numa cirurgia, mas vamos supor que é uma situação que ele pode salvar a vida de alguém na rua, um acidente, alguma coisa. Já imaginou se ele chega lá desesperado? Por isso que você tem que saber lidar com esse controle emocional de manter a calma para você iluminar. Nesse momento que tem uma situação onde que a escuridão, de uma certa forma, está predominando, tem que vir a calma. Tem que vir a paz, porque a salvação envolve a paz, ela envolve a felicidade, ela envolve o amor, ela envolve a alegria, ela envolve a empatia. A gente já viu isso aqui, né? Eu posso ajudar, como eu posso ajudar? Não adianta eu ser luz se eu não ilumino a vida das pessoas. Então, você tem que enxergar o Filho de Deus, que é você. Então essa é a disposição que você precisa ter nesse momento. Profundo. Então nada de escuridão. Hoje tentaremos ver o Filho de Deus. Não nos permitiremos ficar cegos para ele. Não olharemos para nossas mágoas. Assim se reverte o modo de ver o mundo. Ao olharmos em direção à verdade, para longe do medo. Selecionaremos uma pessoa que tenhas usado como um alvo de tuas mágoas e deixaremos de lado e olharemos para ela. Alguém de quem talvez tenhas medo ou até odeies. Alguém que pensas que amas e que te deixou com raiva. Alguém que te chamas de amigo, mas vês como às vezes complicado ou difícil de agradar, exigente, irritante ou infiel. Ao invés que ele deveria aceitar para si próprio, de acordo com o papel que designaste para ele. Olha só, eu acho muito interessante essas questões, porque às vezes a gente pressupõe com as nossas mágoas
a resposta da outra pessoa, do outro lado, da fonte que está recebendo essa energia. Eu vou dar um exemplo para vocês da minha filha. Esse dia ela chegou para mim, olha só, ela, às vezes ela tá na situação, ela pega lá, tinha que fazer um trabalho de escola. Aí ela marcou com a colega. Como é que foi a situação? Deixa eu lembrar aqui, ó. Foi o seguinte, foi no domingo, ela marcou na sexta, né? Tava na escola. Marcou com a colega de ir na segunda pra casa da colega pra terminar um trabalho, que tem uma apresentação da escola. Aí quanto é? Numa bela segunda-feira de manhã, tô preparando as outras meninas pra levar pra escola, ela me vira e fala: pai, eu tenho que ir pra casa da minha colega fazer o trabalho. Eu, o quê? Não avisou, não programou nem nada. O que eu quero trazer com isso aqui pra vocês, né? Ela chegou pra mim e eu falei assim, ó, não vai dar, não vai rolar. Aí ela chegou e falou assim pra mim, eu não ia te pedir antes. Aí eu falei pra ela assim, por que você não me falou isso no sábado, que a gente podia ter se programado? Eu não falei porque você não ia deixar, você não ia levar. Aí eu olhei pra ela e parei por um minuto e respirei e falei, você tem que parar um minuto e não colocar respostas na minha boca. Não imaginar, desenhar respostas, porque você começa a sofrer. Então ela estava num nível de sofrimento, porque ela sabia que a resposta era não, mas mesmo diante dessa situação, ela pegou e criou essa situação dentro dela, que foi uma situação de mágoa. Aí eu cheguei para ela, se você tivesse conversado comigo no sábado, eu me programaria porque eu poderia te levar na segunda de manhã sem problema. A gente era questão tudo só de organizar. Mas ela às vezes fica tão na pilha, tão no acelero, né? Ela tem 13 anos. Mas ela ficou tão no acelero, tão na pilha, que ela chegou, virou e colocou a resposta onde que ela talvez nem sabia. Aí eu entro naquela questão, o não você já tem, mas você tem que saber lidar com isso. Mas no caso dela em específico aqui, assim como nós, muitas vezes, nós colocamos a nossa resposta. Eu não vou lá porque ele vai falar não. Eu não vou fazer isso porque vai dar errado. Não só para situações assim, mas para também para coisas objetivas que a gente tem para fazer. Não vou fazer isso porque eu não vou conseguir. Não vou fazer isso porque não vai dar certo. Então você começa, de uma certa forma, a criar essas ilusões porque você está ligado constantemente ao ego. Você não deixa que as coisas te mostrem o propósito. Você não espera a resposta das coisas que você tá mentalizando, que você tá vibrando. Você já vibra energia para ela. Então, se ela vibrou ou não, obviamente ela levou ou não. Mas se ela tivesse parado antes, conversado comigo no sábado, eu tinha certeza que eu ia levar ela na segunda. Eu não ia ter problema nenhum em ceder nesse ponto. Porém, o exemplo que eu quero trazer final é isso. Pare de dar respostas pelas outras situações. Faça a sua parte. Eu fiz minha parte. No caso dela. Pai, a situação é o seguinte, eu preciso ir lá segunda-feira para fazer um trabalho, mas ela tivesse me falado na sexta, quando chegou da escola. Já se programava para segunda, tá lá, não tinha problema nenhum. Agora, ela me chega segunda-feira, 6 horas da manhã, me fala isso, me solta uma bomba no colo, eu já com o dia programado, aí não tem como. Aí ela concretizou que a resposta dela seria o não, de fato, e ficou com aquilo na cabeça. Mas eu fui, conversei com ela, expliquei tudo isso. Um outro link aqui interessante é como a maturidade é muito importante. Então nós estamos aqui hoje com essa ferramenta, um curso em milagres, mas talvez em certa idade a gente não tenha compreensão. Mas porque essa ferramenta não foi entregue a nós. Eu sentei com ela e conversei essa situação sobre isso, sobre o propósito, sobre não sofrer com essa antecedência. Então eu acho muito importante, principalmente essa galera mais jovem, que dessa geração aí dos anos, vou falar aí dos anos 2000 pra cá, né, 2000 já tá uma galera já 24 anos, né, mas de 2010, tem uma galera que é muito sensível, então precisa de maturidade espiritual, se conectar melhor, saber receber as situações e não ficar sofrendo por antecedência. Então o nível de ansiedade da garotada aí tá muito alto, então precisa baixar a adrena, sentar, respirar. E essa ferramenta que ajuda, né, para quem já passou por esses perrengues aí, tomou umas pauladas. Não tô dizendo que nós vamos
sempre ter essa maturidade, esse conhecimento. Mas quem já passou por isso, hoje sofre menos com relação a isso, tá? Então, não fica afoito com a situação, beleza? Deixa a resposta vir, deixa o propósito das coisas aparecerem para você. Só esteja aí pronto, aberto, com sua mente limpa. Você tem que estar sempre somente uma folha em branco, para que você possa receber no momento, receber a escrita do universo com o propósito da situação que você está vivenciando nesse momento. Aí aqui, só para finalizar, dar essa ênfase, faz muito link com essa última frase aqui, ó. Alguém que talvez tenhas medo ou até odeies. Alguém que pensas que amas e que te deixou com raiva. Alguém que chamas de amigo, mas às vezes complicado. Ou difícil de agradar, exigente, irritante ou infiel ao ideal que ele deveria aceitar para si próprio, de acordo com o papel que você designou para ele. Não o que o universo, o que você tinha que ter esperado ele te entregar essa resposta, mas você já está designando o papel dele. Você já está vibrando energia para ele, então não vibra energia contrária não, beleza? Deixa o propósito vir até você. Tu sabes a quem escolher, o seu nome já cruzou a tua mente. Ele será através do qual pedimos que ao Filho de Deus, que é você, te seja mostrado. Ao vê-lo além das mágoas que guardaste contra ele, aprenderás que o que estava escondido enquanto tu não vias, existe em todos e pode ser visto. Aquele que era inimigo é mais do que um amigo quanto é libertado para assumir o papel santo que o Espírito Santo designou para ele. Deixa que ele seja o Salvador para contigo hoje. Tal é o seu papel no plano de Deus, teu Pai. Então, se Deus te deu essa missão de você ser o Salvador para ele, seja o Salvador, abençoe a vida dele, despeje bênção sobre a vida dele. Eu abençoo porque eu sou filho como filho de Deus. Eu abençoo a vida do João como filho de Deus. Eu perdoo toda a mágoa que o João pode ter me causado porque eu sou filho de Deus. Porque ele é meu irmão em Cristo. Essa união, ele é meu irmão. Então o próximo, eu tenho que ter essa sensibilidade do amor. Eu estou dando sem esperar nada em troca. Eu estou dando o meu perdão, estou dando a minha salvação, estou dando a luz para ele. Os nossos períodos de prática mais longos de hoje o verão neste papel. Procurarás conservá-lo na tua mente, primeiro tal como o consideras agora. Reverás seus defeitos, as dificuldades que tens tido contra ele, a dor que ele te causou, a sua negligência e todas as pequenas e grandes feridas que te provocou. Considerarás o seu corpo com os respectivos defeitos e qualidades. Pensarás nos erros e até mesmo nos pecados. Em seguida, peçamos aquele que conhece esse Filho de Deus. Quem conhece o Filho de Deus? Quem conhece nós? Deus, nosso Criador. Na sua realidade e verdade, para que possamos olhá-lo de maneira diferente. E vejamos o nosso Salvador resplandecendo a luz do verdadeiro perdão que nos foi dado. Pedimos a ele no santo nome de Deus e de seu Filho, tão santo quanto ele mesmo. Que eu contemple meu Salvador naquele que foi designado por ti, como aquele a quem devo pedir que me conduza à luz. A luz santa onde ele está, de modo que eu possa me unir a ele. Novamente, que eu contemple meu Salvador naquele que foi designado por ti, como aquele a quem devo pedir que me conduza à luz santa onde ele está, de modo que eu possa me unir a ele. Os olhos do corpo estão fechados ao pensares naquele que te magoou. Deixa a luz que existe dentro dele seja mostrada à tua mente, além das tuas mágoas. Então, se a luz está dentro de cada um de nós, eu vou buscar ver a luz daquela pessoa. Eu vou olhar além das mágoas. Se eu ver a luz, eu estou automaticamente já nesse processo de não carregar a mágoa. Que eu contemple meu Salvador naquele que foi designado por ti, como aquele que devo pedir que me conduza à luz santa onde ele está, de modo que eu possa me unir a ele. Ou seja,
Vamos unir, né, nessa paz, nessa unicidade, nessa união. Que quanto Deus designou Jesus aqui à Terra, Jesus veio como Filho de Deus e como nosso irmão. Então ele mostrou tudo isso para nós. Isso ficou muito bem claro aqui na experiência física dele. Ele mostrou sobre o perdão. Jesus não carregou mágoa de ninguém, por que eu vou ter que ficar carregando mágoa dos outros? Se ele é o grão-mestre, se ele que trouxe o ensinamento do Criador, por que eu vou ficar nessa paranoia de ficar guardando mágoa? O que pedistes não pode ser negado. Lembra que a gente pede os milagres? Não pode ser negado, é um direito nosso, tá? O teu Salvador está esperando por isso há muito tempo. Ele quer que seja livre e faça com que a sua liberdade seja tua. O Espírito Santo se inclina a partir dele para ti, sem ver nenhuma separação no Filho de Deus. E o que verás que o Espírito Santo... o que vês através do Espírito Santo libertará a ambos. Fica bem quieto agora e olha para o teu Salvador resplandecente. Nenhuma mágoa escura obscurece o que vês nele. Permitiste que o Espírito Santo expressasse através dele o papel que Deus lhe deu para que pudesse ser salvo. Então, se Deus te deu a salvação para que você pudesse ser salvo, utilize-a, sendo a luz para o mundo, liberte-a. Se conecte ao Criador na sua essência. O Espírito Santo de Deus está aqui, ó. O Espírito Santo está intermediando a nossa conexão. O nosso grão-mestre, nosso mestre Jesus que veio para ensinar isso também. Então tudo isso, ó, vou me conectar nessa linha do tempo. Espírito Santo, Jesus Cristo e o meu Criador Deus. Ó, a linha do tempo, um só. Nada distancia, beleza? Mas eu vou me conectando, dando passo a passo. Deus te é grato por esses momentos de quietude de hoje, nos quais deixaste as tuas imagens de lado, em seu lugar, olhaste para o milagre do amor que o Espírito Santo te mostrou. O mundo e o céu se unem em agradecimentos a ti, pois nenhum pensamento de Deus pode deixar de regozijar-se quanto tu és salvo, e todo o mundo contigo. Ou seja, Deus fica muito feliz, né? Deus se alegra. A própria Bíblia fala, né, que quando você escolhe a salvação, há festa no céu. Então tá rolando uma festa quando você tá nesse período, né, de se entregar, de salvar, de perdoar, de libertar, porque você compreende o milagre do amor que o Espírito Santo te mostrou. Então o amor é um milagre do perdão, o milagre da vida, o milagre do presente. Você tá sendo abençoado nesse momento, né? Através desse milagre, tá? A vida é um milagre esse dia de hoje. Nós nos lembraremos disso ao longo do dia e assumiremos o papel que nos foi designado como parte do plano de Deus para a salvação, e não o nosso. A tentação desaparece quando permitimos que cada pessoa que encontramos nos salve e nos recusamos a esconder atrás das nossas mágoas a sua luz. Ou seja, não esconda a luz da pessoa com mágoas. Não faz o menor sentido eu ficar escondendo a luz das pessoas. Então eu tenho que parar com isso de ficar supondo, colocando dor, colocando mágoa onde não tem. Lá nem existe mágoa. Eu tenho que ver a verdade para mim estar no amor, na plenitude. Desde que o papel de salvador seja dado a cada pessoa que encontrares e aqueles quem pensas ou aqueles que lembras do passado, a fim que possas compartilhá-lo com ela para ambos, assim como para todos aqueles que não veem, fazemos uma prece, que os milagres substituam todas as mágoas. Fim da lição. Que os milagres substituam todas as mágoas. Top demais, muito intenso. Posso dizer para você o seguinte, se você ainda tem alguma mágoa aí nesse momento, é o momento de você libertar. Às vezes, gente, eu sei que isso é complicado, é denso. Eu vivi isso uma temporada e nos libertarmos de... liberar o perdão, vou falar assim, para alguém que nos magoou é muito complicado.
Não é nem que é complicado, sabe? É o ego que é muito resistente em não deixar. Eu tive algumas situações que eu passei na minha vida que eu sempre fui um cara... Eu me considero assim, muito desligado com isso. E eu não sei se isso é uma habilidade ou é uma coisa natural minha. Eu não sou um cara de guardar mágoa. Por mais que a pessoa tenha feito a pior coisa comigo, eu tive muitos motivos já para me rebelar, para me tornar uma pessoa fechada, obscura, não me conectar, guardar mágoa. Mas isso nunca foi um impedimento para mim. E olha que eu também me coloquei várias vezes em situações que eu magoei muitas pessoas pelas minhas atitudes, por muitas vezes atitudes egoístas do meu ego. Só que eu, na minha cabeça, eu liberei o perdão para aquilo. E tá tudo bem. Talvez eu tenha entendido e falar assim, não... Olha só, o que adianta às vezes a gente tem que... Eu percebia muito assim. Pô, se eu fiz algo que eu magoei a pessoa, beleza, a pessoa se sentiu magoada comigo, tá. Eu errei, eu reconheci o meu erro. Só que a pessoa às vezes ficou magoada comigo, mas eu, do lado oposto, eu nunca guardei essa mágoa. Pelo contrário, eu vou lá, às vezes, eu me afasto, aí isso se torna uma autodefesa. Mas não me afasto porque eu quero, mas é porque a pessoa tá tão magoada, tá naquela coisa da dor tão intensa dela, que ela carrega aquilo pra ela e mentaliza e reforça. E eu vou lá e eu sempre que tem uma situação assim, se eu sei que eu errei, eu tive esse entendimento, eu vou lá e peço perdão, explico, falo, ó, aconteceu, rolou isso, rolou aquilo, rolou assado, a situação foi assim, mas eu não tenho mágoa nenhuma, eu deixo isso muito bem claro, eu deixo muito isso bem expressado. Se a outra pessoa escolhe por carregar essa dor com ela, tá tudo bem, é uma escolha dela, não é minha. Mas eu derramei já o meu perdão, as minhas bênçãos sobre a vida dessa pessoa. Assim como muitos erram comigo, às vezes a pessoa nem pede desculpa. Teve situações aí que a pessoa erra comigo, fez um monte de merda lá, me colocou num monte de situação complicada. E a pessoa vem e troca ideia comigo, eu troco ideia de boa, sabe? Lógico que não é... A confiança talvez não seja estabelecida no mesmo nível, mas eu não vou deixar trocar ideia com a pessoa, de ajudar se precisar. Ajudar naquilo que eu posso dar ao meu alcance, que eu sei que ela não vai me causar problema de novo, porque tem pessoas que têm seus problemas e precisa curá-los. Então a ideia é essa, que você seja uma pessoa que não guarde mágoa das pessoas, mas também que não fique machucando, magoando as pessoas. Eu tinha isso muito forte dentro de mim. Então é uma parada que eu ainda estou trabalhando, quebrando muito. Essa situação de... Não é que... Eu vou usar a palavra assim, não é que... Eu não sei se vai considerar uma palavra, se eu posso dizer assim, mas às vezes me considero muito frio. No sentido da situação complicada, de eu manter a calma e não ficar me julgando. Eu errei? Beleza. Eu errei. Não é porque eu errei que eu vou ter que ficar me punindo, me martirizando, me colocando no papel de vítima. Eu errei, eu fui um traste, eu fui um crápula, eu preciso pagar os meus pecados, eu não sei por que eu fiz isso, não sei o que. Não, eu errei, eu reconheço, eu errei, eu peço perdão pelo meu erro, eu tenho a compreensão do nível, a pessoa a quem, se eu gerei alguma mágoa, alguma dor, algum sofrimento, peço perdão e segue o baile, segue o jogo. Não faz o menor sentido eu pegar e ficar sofrendo de forma desnecessária. Beleza, meus leões e meus leões? Então, se você tem alguma mágoa e não perdoou ainda, perdoe. Eu falo pra vocês, por mim, eu já liberei das minhas, eu sou um cara que libera rápido. Você pode vir bater na minha cara aqui que no outro dia eu te dou outra face. Eu não guardo mágoa mesmo, eu sou muito livre de guardar mágoa. O que eu tenho pra falar, eu já falo. E é até uma coisa que como eu falei pra vocês, que eu tô trabalhando, por exemplo, me magoou, eu vou e falo mesmo. E às vezes eu falo muito forte com as palavras.
aí a pessoa se sente ferida, mas eu também já tomo, quanto é pra tomar porrada, eu tomo dobrado. Quem é pra falar, às vezes tem alguma situação difícil pra ferrar comigo, eu vou lá e eu tenho que escutar. Hoje estou lidando melhor com essas mesmas situações que talvez são situações que eu mesmo aplicava nas palavras. Então eu tô cadenciando, equilibrando isso pra que não me atinja. Lógico que a gente fica abalado na primeira hora, no primeiro momento a gente já fica irado, fala, não, isso não tá certo, isso tá errado. Isso tá errado. Porém, a gente vai tendo a compreensão com o tempo que faz parte do jogo, faz parte desse processo de evolução nosso, e a gente tá aí justamente para evoluir, para aprender, né, família? Meus leões, minhas leoas, gratidão se você esteve até agora conosco, meu muito obrigado, gratidão ao universo, gratidão por essa lição de hoje. Despeja suas mágoas aí, beleza? E se liberte para que você possa seguir em frente. Quero pedir sua ajuda aí porque é muito importante, ó, taca o dedão no like aí já, fortalece aí nosso canal, fortalece essa mensagem para que possa chegar em outros corações. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, curte esse vídeo, compartilha. Ajuda muito, né, para que outras pessoas se tornem mais relevantes, outras pessoas possam alcançar esse mesmo processo espiritual de libertação que nós estamos percorrendo por aqui. E cada vez mais, sempre evoluindo. E vamos firme e forte nessa. Vamos trabalhar nossa lição de hoje, libertar o restinho das mágoas que tem ficado aí. Fechou, meus leões e minhas leoas? Tamo junto, até depois do fim.